Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhe disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui no Santuário Eucarístico São João Paulo II, irmãos e irmãs que nos acompanham pela transmissão. Nós escutamos a palavra de Deus, que é luz no nosso caminho, que nos fortalece e ao mesmo tempo ilumina os nossos passos. Recordemos o que ouvimos na primeira leitura, o profeta Isaías. Veja bem, assim terminou o texto que ouvimos: Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Esse é um texto de um dos cânticos do servo de Javé, relatado por Isaías. Os estudiosos da Bíblia identificam esse servo de Javé como uma pessoa anônima, como o próprio profeta, ou como o povo de Deus, vivendo a vontade de Deus Criador, no sacrifício, na renúncia e em muitas situações difíceis de conversão e superação. Mas nós do Novo Testamento temos algo mais, e por isso não temos dificuldade de identificar o servo de Javé em Jesus Cristo, o justo por excelência,
aquele que fará justo todas as pessoas de boa vontade, aquele que carregou sobre si nossas culpas, nosso pecado, carregou sobre si nossa condenação e por isso nos libertou do pecado e da morte eterna. De que maneira? Assumindo o projeto do Pai. O evangelho de hoje está no contexto seguinte: Jesus está subindo para Jerusalém e não está fazendo uma peregrinação, simplesmente, não está fazendo turismo, ele está realizando a sua missão. E no caminho vai dizendo aos discípulos que ele vai para Jerusalém. Jerusalém é a cidade que mata os profetas, e lá ele vai sofrer, vai ser rejeitado, vai ser acusado injustamente, vai ser condenado e morto na cruz. Olha Jesus, amor até as últimas consequências. Não morreu porque queria sofrer, morreu porque assumiu de maneira honesta e coerente o projeto de Deus de salvar a humanidade, de fazer com que todos, mulheres e homens, de todos os tempos, participassem da redenção. E por isso, não apenas morreu, mas já dizia aos seus discípulos: no terceiro dia ressuscitaria. E ressuscitou? Ressuscitou? Verdadeiramente ressuscitou, por isso está vivo entre nós. Eis o verdadeiro sentido da nossa celebração eucarística e de estarmos aqui ouvindo a palavra de Jesus. Só que enquanto Jesus dizia tudo isso, ia caminhando, olha o texto de hoje, aí vem Tiago e João. Quantos discípulos Jesus tinha? 12, 2 deles, filhos de Zebedeu, eram irmãos. Eles vão fazer um pedido a Jesus. O que eles pedem a Jesus? Vocês recordam? Eles pediram para Jesus o seguinte, é isso mesmo. Aí eles pediram para Jesus: olha Jesus, nós queremos que o Senhor faça isso para nós. Mas o que vocês querem que eu faça? Imagine aqui o diácono Oscar e o padre Eduardo, né? O padre Marcos Roberto, mudou? O padre Marcos Roberto, né? O padre Marcos Roberto. Imagine aqui o diácono Eduardo e o padre Marcos Roberto. Jesus, bispo, nós queremos sentar à direita e à sua esquerda, tem cadeira fofinha lá. Será que os dois estavam querendo só sentar? Os dois, Tiago e João, queriam privilégios. Os outros 10 que se lascassem. Os outros 10 depois ficaram sabendo, né? Que irritação! Ficaram, né, com revolta dos dois. Conhece alguém assim? Né? Conhece alguém que quer privilégios e outros que reclamam dos privilégios dos outros? Parece a nossa história, né? Parece a nossa história. Muito bem, Jesus ouviu o que os dois pediram e aí chamou eles para uma reflexão. Vem cá, vocês estão pedindo uma coisa muito séria, mas vocês são capazes de beber do meu cálice? Jesus não estava convidando para uma rodada de vinho. Jesus estava querendo dizer para eles: vocês também querem morrer na cruz comigo? Vocês querem também ser martirizados? Vocês também querem doar a sua vida? É Jesus dizendo para Tiago e João: se vocês quiserem privilégio, caiam fora. É eu dizendo aqui para o diácono e para o padre: se vocês querem privilégio ao lado do bispo, não vai dar certo. E aí Jesus, olhando para eles e para os 10 que estavam todos revoltadinhos, diz assim: olha, os governantes, os reis das nações as oprimem, mas entre vocês não deve ser assim. Os dirigentes tiranizam, se aproveitam do povo, mas entre vocês não deve ser assim. Você quer sentar à direita? Você quer sentar à esquerda? Você quer ser o grande? Quer ser o primeiro? Seja o servidor de todos, não tem problema.
Quer estar lá no primeiro lugar? Se coloque no último lugar. Lave os pés dos outros como fez Jesus. Morra na cruz, seja crucificado como fez Jesus, que não tem problema ficar na direita, na esquerda, sentar na cadeira, sentar no chão, sentar aqui e acolá. Não tem problema nenhum, desde que seja honesto, fiel no seguimento a Jesus. Olha o que Jesus disse no final do texto: eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus tem consciência da autoridade dele, mas é um poder, não é para mandar. Imagine eu sentado aqui mandando sempre. Não é um poder para mandar, é um poder para servir, para dar a vida, para caminhar, para estar junto. Longe de nós, sobretudo padres, bispos e diáconos, o autoritarismo. Longe de nós disso. Isso é infame na vivência do Evangelho. Mas que nós saibamos utilizar a nossa autoridade, que não é nosso, é de Cristo em nós, para o bem das pessoas, para o bem da comunidade, das pastorais, serviços e movimentos, para o bem do povo, para o bem da vida. Essa é a nossa tarefa como ministros ordenados. Rezem por nós, nos ajude, e que nós também queremos rezar por vocês, que têm cargos e funções de chefia, têm poder, têm autoridade, e que isso seja feito sem tirania, sem opressão, sem abusar da vida das pessoas. Oxalá que todos aqueles que têm trono, que têm chefia, que têm poder, não use para si mesmos, mas use com sabedoria, humildade, a serviço das outras pessoas, e que sejam corajosos, tal como Jesus, a começar por mim, de morrer na cruz, se for necessário, para o bem das pessoas. Ou esse evangelho de hoje precisa ser mais praticado entre nós, na igreja, na religião, na política, no comércio e em toda a profissão. Que o evangelho de Jesus fecunde o nosso coração, assim como fecundou o coração do nosso padroeiro São João Paulo II, um homem capaz, inteligente, que viveu a humildade e que em todo lugar em que chegava, com muita humildade e respeito, beijava o chão. Beijou o chão de Cuiabá, não beijou? Quem que estava lá presente? 91, olha quanta gente estava presente, né? Quanta gente testemunhou, né? Que bonito esse momento que a gente recorda na memória deste santo homem em nosso meio. Ele que foi e é considerado o patrono da família, juntamente com São Maximiliano Maria Kolbe e tantos outros santos e santas defensores da família, inclusive os 14 santos que o Papa Francisco canonizou hoje. Helena Guerra, recordamos de José Alamano e de outros que foram canonizados hoje em Roma. E vamos no patrocínio do nosso querido São João Paulo II. Agradecemos aí vocês por nos acolherem, juntamente com a pastoral familiar aqui da nossa arquidiocese, para esta celebração da Semana da Vida. Primeiramente, a Semana da Vida tem um marco indispensável. Cadê o nosso baculífero? Tem um marco indispensável, que é o dia do nascituro. Quem é o nascituro? Tem gestantes aqui? Quem está gestante aí? Levanta e fica em pé, queridas gestantes. O esposo, se estiver perto, levanta também. Aí, faz parte do processo, né? As gestantes, olha aí, olhe para a gestante, que você vai perceber quem é o nascituro. Aquele que está para nascer. Quem já é mamãe aí? Ótimo. Quem é papai, para não ficar com dor de cotovelo, né? Deus abençoe esse momento da família, do casal que acompanhou o nascituro. Pode sentar, gestantes, né? Que acompanhou os nascituros. E eis que nascidos vão ser amados e cuidados por nós. Já são muito amados, né? Hoje a ciência, a psicologia, né? Aí a questão médica e até mesmo espiritual incentiva bastante a dialogar com a criança no útero, né? E ele responde, não responde? A criança responde, né? Com chutinhos e bracinhos e tudo mais, né? Lá no útero da mamãe. É a comunicação da vida. Deus abençoe as gestantes, Deus abençoe o nascituro.
Deus abençoe os casais que esperam o nascimento de seus filhinhos e também os recém-nascidos, que esta Semana da Vida, que já foi celebrada cronologicamente de 1 a 7, com o dia do nascituro, dia 8, mas que estamos celebrando hoje, devido a vários fatores neste ano, nos faça mais comprometidos com a vida. E oxalá que as gestantes não só recebam a nossa caridade, a nossa solidariedade, mas possam ser favorecidas por políticas públicas de saúde, para o cuidado pessoal e o cuidado da vida nascente. Um outro marco nesta Semana da Vida são as pessoas idosas. A hora da vida está ali. Quantos minutos tem uma hora? Quantos minutos tem a hora da vida? É a vida inteira. A hora da vida não são 60 minutos, é toda a nossa vida e a nossa história. Quantos anos já está a tua hora da vida? A minha já está com 58. Olha, 40 e tanto, né? Ah, que legal. Está com 7, 12, já tem 70, já tem gente com 70, 80, 120 tem já aqui? Vai chegar, né? Ótimo. Então a hora da vida, a nossa existência. Olha aqui, qual é o tema da hora da vida, da Semana Nacional da Vida este ano? Entrou aqui as faixas, entraram as faixas. Idosos, né? Como é que está ali? Me ajudem lá, vocês que enxergam bem. Idosos, memória viva da nossa história. Idosos, memória viva da nossa história. Será que a nossa sociedade reconhece isso? Será que a nossa igreja reconhece e valoriza isso? Os idosos que eu digo. Quem já é 60 a mais aqui, levanta o braço. Olha aí, eu estou chegando, né? Quem já é 60 a mais, olha aí, Deus abençoe, né? 60 a mais, 80 a mais e assim por diante, né? A vida dos idosos. Quem não chegou, prepare-se para chegar, né? Prepare, porque é importante. Olha que vocês acompanharam a palestra da doutora Isa, né? Como preparar-se para envelhecimento saudável, né? De qualidade física e espiritualmente, né? Física e espiritualmente. Aproveitemos as dicas que ela deu aí na fitoterapia, né? Tem as dicas da fitoterapia, da biossaúde, tem as dicas dos óleos essenciais, da aromoterapia, tem tanto aí da geoterapia, isso e aquilo e tudo mais. Que a gente aproveite a sabedoria humana, né? Sem exagero, com orientação, para que a gente não fique se intoxicando de medicamentos desnecessários e de tantas outras coisas. Se bem que além do remédio pode nos intoxicar, não? A ansiedade, a angústia, a solidão, né? A falta de perdão, a mentira e tantas outras coisas que às vezes, né, nos intoxicam. Mas que esta fase de preparação para nós, adultos e jovens, para a velhice, e aqueles que só são idosos, seja de boa convivência e de reconhecimento de toda essa memória, essa sabedoria, né, dos nossos idosos. Eu sempre digo que eu aprendo com as crianças a simplicidade. As crianças são simples, os adultos, é isso mesmo, bem complicado às vezes, né? Não é, criançada? É bem complicado, né? Aprendamos das crianças a simplicidade. Mas eu sempre aprendo dos idosos, sabe o quê? A paciência e a sabedoria. Obrigado, queridos idosos, da paciência que me ensinam e também da sabedoria. Mesmo que às vezes a gente tenha alguma irritação, né? Algum esquecimento, mas não tem problema, faz parte da fase, né? Porque olha, envelhecer é inevitável. O envelhecimento é inevitável. Cabe a nós escolher como queremos viver essa fase. Vocês ouviram aí na palestra e tudo mais. Como viver essa fase. Sabe que esses dias eu li um artigo que dizia bem assim: muitos se preocupam quanto vão ganhar na aposentadoria na fase da velhice. Nada mal, precisamos calcular.
mas poucos se preocupam em ganhar massa muscular para uma vida mais saudável nessa fase. Pensando no corpo, olha, carne e osso, precisamos ganhar massa muscular, sem exagero acadêmico, evidentemente, né? Sem exagero de academia, mas ganhar massa muscular, no cuidado da alimentação, da nossa vida, evitando o estresse e tantas outras coisas, né, que são importantes na nossa vida. Mas olha, do lado espiritual, precisamos ganhar massa muscular, pela oração, pelo perdão, pela espiritualidade, pela devoção aos santos, a Nossa Senhora, a São João Paulo II. Tudo isso nos ajuda a nos fortalecer espiritual e, por que não, até fisicamente, para que o nascituro possa ser, digamos assim, ter no horizonte da sua vida longevidade. E olha que nós estamos aí com o apoio da ciência e de tantos auxílios, uma vida mais longeva, Então é importante a semana da vida, a hora da vida, nesses cuidados consigo próprio e nos cuidados com aqueles que convivem conosco, na família, na comunidade e também na sociedade. Que essa semana da vida continue ecoando durante toda a nossa existência. Eu provocava as pessoas idosas que entraram com a frase, né? Assim: não escondam a velhice, não escondam a idade. É um dom, não é nada feio. Os jovens precisam ver nos idosos que eles também vão envelhecer e que eles precisam ir se preparando desde a juventude, se não da adolescência, para esta fase. É certo que depois dos 40, 50 tem dor aqui, tem dor ali, tem dor lá, essas coisas. Né? Mas a gente pode amenizar isso com mais cuidados no dia a dia da nossa vida. Quando não se tem extravagância, o preço depois é bem menor, né? E às vezes até suave, não, da nossa vida e da nossa existência. Aos queridos idosos, nossa gratidão, nosso testemunho, nosso respeito e que Deus abençoe. Aos nascituros, gestantes, crianças e adolescentes, nosso apoio. E nós jovens adultos, que nós possamos viver mais em harmonia com a geração nascente e com a geração idosa. E aqui quero rezar, queridos irmãos, por todos vocês. Rezo pelas crianças, adolescentes e jovens. Rezo também pelos adultos e idosos. Rezo pelos casados, solteiros e solteiras. Rezo também pelos viúvos e viúvas. Rezo pela vida consagrada e pelos aqueles que se dedicam, ministros ordenados como nós. Rezo também pela sua vocação, pelo seu estado de vida, que é importante e muito precioso para Deus. Que ninguém seja descartado do nosso horizonte e do nosso amor. Jesus disse que veio para servir, mas servir a todos. Servir e servir a todos, sem ignorar o sofrimento e a dor das pessoas, valorizando mulheres e homens à imagem e semelhança de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.